assunto que nós vamos tratar em gramas de memória é o arquivo, o registro de todos os problemas que vão ficando armazenados no nosso cérebro. E aí, quando nós nos damos conta, nós nos damos conta disso, nós percebemos que a nossa vida está parada, a nossa vida ela não está andando, a nossa vida ela não tem uma sintonia. Sabe quando você está andando na rua, ou está em qualquer lugar e você toma um susto? Sabe aquele frio na barriga que você tem? Todo mundo tem isso, não é? O que está acontecendo no corpo? É essa linguagem do corpo, é sobre essa linguagem do corpo que a gente vai tratar hoje. Cada vez que nós tomamos um susto, que nós levamos um susto, de imediato o nosso cérebro ele é informado sobre aquilo que nos aconteceu. Ou seja, nós somos imediatamente anexados ou envolvidos, acho que é o termo correto, em uma situação que vai perdurar por muito tempo, se nós não estivermos no controle, se nós não aprendermos a lidar com isso. Existem situações que estão registradas no nosso subconsciente e, portanto, estão registradas também no nosso cérebro de vidas anteriores, de milhares, centenas, milhares de anos atrás. Então, os engramas, eles são como que registros, sabe? Imagina um gaveteiro, imagina um arquivo bastante grande, com muitas gavetas e muitas pastas contendo informações. Então, cada vez que acontece alguma coisa desagradável na nossa vida, o nervo vago, que é um nervo que liga o nosso intestino à base do nosso crânio, ele pega essa informação e ele leva essa informação para ser registrada no cérebro. O cérebro recebe a informação, não sabe o que fazer com ela. E aí, automaticamente, o que ele faz? Ele registra, ele guarda. Então, é sobre isso que a gente fala hoje, sobre essas experiências que vão sendo armazenadas em nosso cérebro, que muitas vezes não nos permitem seguir adiante, que muitas vezes não nos permite atingir objetivos, muitas vezes não nos permite atingir o sucesso para o qual nós viemos preparados nessa encarnação, nessa vida. Então, são traços de memórias duradouros, extremamente duradouros, porque eles vão sendo levados de uma vida para outra até que você compreenda o que te acontece e vá buscar algum mecanismo para se libertar disso. Então, esses engramas de memória, eles são os originadores de pânico, de depressão, eles são os originadores de ansiedade. Sabe, coisas que acontecem com você e você, na verdade, não tem um controle maior sobre aquilo, automaticamente os problemas eles vão se sobrepondo e quando você se dá conta, o dia passou, a semana passou, o mês passou, o ano passou e a vida passou. E aí, automaticamente, tudo aquilo que não foi solucionado está registrado, devidamente registrado no cérebro, mais basicamente, não é? Registrado basicamente no córtex pré-frontal e no córtex órbito-frontal, não é? E também na nossa amígdala cerebral. Isso vai gerando uma consecução, uma sequência de situações que, quando nós percebemos, a nossa vida passou e nós não fizemos nada. Antigamente, essas informações elas nem existiam. A neurociência que vem trazendo esse tema para ser pensado e repensado. Engrama é um termo que vem da biologia, é um termo antigo, né? Mas que, para nós aqui no meu caso, para nós aqui no nosso caso, estamos falando sobre problemas espirituais que impedem que nós venhamos a atingir os nossos objetivos. Então, o engrama de memória, o engrama cerebral, que é como é muito mais conhecido, se vocês colocarem aí no Google engrama cerebral, vocês vão ver muitas informações que
segmentos ligados à ciência estão nos passando, né? Então, na linguagem científica, eles são como redes neuronais. Os engramas neuronais, os engramas de memória, eles são como redes neuronais que armazenam informações. Sejam essas informações boas ou não boas, não importa. O cérebro, ele guarda tudo, registra tudo, tudo aquilo que vai para o subconsciente, de imediato o subconsciente emana para o cérebro, e o cérebro fica fazendo esse processo de leva e traz, através do nervo vago, informações que vão criando fobias. Por exemplo, pessoas que não conseguem dirigir, pessoas que não conseguem entrar no elevador, pessoas que não conseguem entrar em água, entrar no rio, entrar no mar, sabe? Pessoas que têm dificuldades. É que se nós começarmos a falar aqui sobre fobias, isso acaba, muitas vezes, até pela experiência que eu fui adquirindo nesses 25 anos, acaba trazendo à tona coisas que estão na sua cabeça e você nem se dá conta. E, de repente, quando você ouve aquilo, sabe? Quando você ouve aquilo, aquilo vem à tona e não te deixa mais escapar. Então, isso acontece através de células excitadas no nosso hipocampo e na nossa amígdala, né? Isso vai gerando uma reação amidalar, aquilo que a medicina, no caso a ciência, chama isso de uma reação amidalar. Ou seja, do nada, você não consegue mais fazer coisas que são comuns a quaisquer outras pessoas. E aí, automaticamente, a função do cérebro, a função do engrama cerebral é tornar qualquer tipo de memória potencialmente recuperável. Então, qualquer coisa que você estude, que você leia, os engramas de memória, os engramas cerebrais, eles tornam aquela informação potencialmente recuperáveis. Então, imagina que você está estudando para prestar o vestibular, ou você está estudando para prestar um concurso. Você estuda, né? Os concurseiros, por exemplo, são pessoas que estudam dia e noite, noite e dia. Estudar para eles é um trabalho. Por quê? Porque o objetivo final é passar num cargo público, magistratura, por exemplo, né? Promotoria, seja lá qual for o cargo público, não importa, né? Para a rede de fiscalização a nível federal, a nível estadual, municipal, procuradoria. São pessoas que vivem, e vários outros, né? Vários outros concursos. São pessoas que vivem estudando dia após dia. E aí, automaticamente, aquela informação ela vai ficar guardada aonde? Ela vai ficar guardada no subconsciente. É através dos engramas cerebrais, então, que há essa ligação entre o cérebro e o nosso subconsciente, e aí aquela informação que você estuda, aquela informação que você vem buscando, ela está potencialmente recuperável através desses engramas cerebrais. Até aí tudo legal, muito legal, bacana, né? Que é bom que existe isso, né? Ainda bem que o engenheiro sideral que criou esse nosso mecanismo, ele pensou em muitas coisas, inclusive nisso também. Porque não há como o cérebro armazenar tudo aquilo que a gente aprende no decorrer de uma vida. Não há como o cérebro armazenar tudo aquilo que nós aprendemos numa sequência de existências, numa sequência de encarnações, centenas, talvez milhares de encarnações. Isso tudo fica registrado, só que não no cérebro, porque ele é um instrumento linear que serve para aquela determinada encarnação que você está vivendo. Mas tudo aquilo que você aprendeu, que você viveu em realidades paralelas, em vidas anteriores a essa, está registrado no subconsciente. E aí, de repente, quando você está numa situação de apuro, do nada, uma informação que está guardadinha no seu subconsciente, através desse engrama cerebral, automaticamente o cérebro ele vai buscar no subconsciente e você toma uma atitude. Sabe quando você toma uma atitude que você nunca teria tomado? Sabe quando você faz alguma coisa, diz alguma coisa, e de repente, passados segundos, você fala: caramba, como é que eu fiz isso? Eu nunca estudei isso. Eu nunca fui buscar esse tipo de informação. Então, como a solução veio? A solução ela veio através do engrama cerebral. Esse mecanismo que faz uma ligação entre o cérebro e o subconsciente.
Então, os engramas de memória são, de acordo com todos os estudos científicos, eles são memórias armazenadas em uma sequência corrente de tempo. Ou seja, tudo aquilo que você vai absorvendo vai ficando gravado no teu subconsciente. E aí, quando você necessita daquela informação, esses engramas cerebrais fazem com que a informação que esteja registrada no seu subconsciente, ela venha à tona, e no que ela vem à tona, automaticamente você faz coisas que você nunca teria feito. E você, de repente, vai fazer coisas que você nunca estudou. Sabe quando você começa a ler um livro e, de repente, logo de cara, você tem a impressão de já ter lido aquele livro, de conhecer, não exatamente o livro, mas o assunto do qual o livro trata? São engramas cerebrais. Automaticamente, aquilo que já está registrado no seu subconsciente, quando aquilo se coaduna com o que você está lendo nesse livro atualmente, nesse livro atual, livro do momento, por exemplo, vem à tona determinadas informações que já foram importantes para você em um determinado dia. É muito difícil uma pessoa seguir uma carreira de sucesso, por exemplo, pela primeira vez. Cada vez que você tem um sucesso extraordinário em alguma coisa, você tem esse sucesso porque você não vem vivenciando aquilo nessa encarnação apenas, sabe? Hoje, nós temos aí relatos de crianças muito pequenas que sabem como funciona um elevador, sabem como funciona um avião, né? Recentemente tem até história de um garotinho, sei lá, 6, 7 anos de idade, que ele conversava com engenheiros, fabricantes de aviões, e ele dizia coisas que só um engenheiro saberia, ou seja, uma pessoa profundamente estudiosa naquele assunto. Isso são engramas cerebrais. Bom, então, essas informações, elas são registradas no subconsciente, elas são trazidas pelo nosso nervo vago, e elas são processadas através do nosso córtex pré-frontal e do nosso córtex órbito-frontal, da nossa amígdala, ou seja, do hipocampo, né? Uma série de espaçozinhos extremamente específicos dentro do nosso cérebro que transformam um registro em algo que vai ser promissor para aquela sua vida atual. Nós estamos falando aqui de coisas boas, nós vamos começar a falar das coisas ruins. Sabe aquela música, por exemplo, que do nada você não consegue parar de cantar? Sabe aquela música que do nada você não consegue se livrar dela? Muitas vezes você odeia a música, muitas vezes você não suporta aquela música, mas aquilo fica rodando dentro do seu pensamento o tempo todo. E quanto mais você procura se desvencilhar daquela música, parece que mais ela se instala dentro do teu subconsciente, ou seja, dentro dos seus pensamentos. Então, quaisquer coisas, vamos registrar assim, vamos guardar isso. Quaisquer coisas que nos aconteçam no dia a dia, no trânsito, numa agressão verbal que você faça ou que você receba, um acidente, um anestésico. Quantas vezes você já passou por cirurgia, na cirurgia física, e de repente você tomou um anestésico, aquele anestésico, ele acessou um engrama cerebral relacionado a uma vida anterior em que você passou por uma cirurgia ou passou por uma situação semelhante àquela, aquilo vem à tona. E quando aquilo vem à tona, você acorda quem? Você acorda de novo, lá vou eu falar das personalidades múltiplas, que são as pessoas que você já foi em outros tempos, em outros corpos, nesse planeta. Na medida em que essa personalidade múltipla acorde, ela não dorme mais. Na medida em que essa personalidade múltipla vem à tona, automaticamente virá à tona uma porção de coisas relativa àquela existência que você teve. Então, se você matou pessoas, prejudicou pessoas, não tenha dúvida que obsessores eles vão surgir do nada e vão começar a infernizar a sua vida, até porque eles vão utilizar os seus próprios pensamentos, ou seja, as personalidades múltiplas que existem em você, para que consigam te desestruturar e te desmotivar e fazer com que mais uma encarnação, muitas vezes, seja um fracasso. Uso de álcool, uso de drogas, sabe?
momentos de estresse, tudo isso que acontece na nossa vida fica registrado nesse nosso subconsciente. E os engramas cerebrais, eles vão sendo criados como pastas, como ganchos, como gatilhos, como aportes, que vão nos levar para trazer de novo aquela informação quando for necessária. No caso bom, ótimo. Então, você estudou medicina há 20 anos atrás e você estudou algo que nunca mais você utilizou na medicina. Mas, de repente, surge um fato novo no seu consultório, no seu trabalho clínico, e, de repente, do nada, sabe, vem à tona algo que você leu há 20 anos atrás, que você estudou há 20 anos atrás, em grama cerebral. Para o médico, naturalmente, essa nossa conversa aqui, ela seja até irrelevante, né? Que provavelmente você conheça bastante sobre isso. O que eu trago à tona aqui é para que nós compreendamos por que é que a nossa vida não dá certo. Por que é que o nosso relacionamento é horrível? Por que é que o nosso relacionamento é ruim? Por que é que a nossa vida não flui? Por que é que a gente vai fracassando sucessivas vezes? Por que é que a gente vai caminhando de fracasso em fracasso? São os engramas cerebrais. É disso que a gente fala. E é nisso que nós vamos entrar agora. Eu estou vendo gente escrevendo aqui no Instagram, pessoal, por favor, não me levem a mal, vocês precisam, se fizerem alguma colocação que vocês entendam que seja importante a gente ressaltar, ou alguma pergunta, cliquem, por favor, no pontinho de interrogação, que depois eu não acho mais. Quem está participando aqui através do YouTube, pode deixar escrito que eu vou acessar com facilidade posteriormente. Inclusive, se você está no Instagram, se você quer participar desse processo, conversar, trazer informações à tona ou fazer perguntas, continua no Instagram, mas entra também pelo YouTube, que é mais fácil para a gente criar uma conexão. Bom, então, tudo que você aprende, tudo que você vê, tudo que você vivencia, fica primeiro registrado no subconsciente. Né? Um trabalho de cirurgia espiritual, um trabalho que aconteça trabalho relacionado a qualquer processo de cura espiritual, ele vai acontecer através do subconsciente. E esses engramas cerebrais, eles são utilizados por um médico do espaço, eles são utilizados pelos engenheiros siderais que cuidam da gente, eles são utilizados por seres intraterrenos, intramarinos, por seres extraterrestres. Então, isso é uma peça, é algo de extrema importância no corpo humano. É como se fosse uma peça. Imagina um veículo, ele tem muitas peças para o seu veículo, para você entrar no seu carro e ir para qualquer lugar desse planeta onde exista estrada, por exemplo, existem muitas peças funcionando concomitantemente, né, para que o carro funcione e você consiga chegar aonde você precisa chegar. Então, esse engrama cerebral, ele é, na verdade, uma peça de extrema importância para que nós possamos atingir o nosso sucesso ou o nosso fracasso. O que vai depender do que é que nós estamos, dentro dessa nossa existência, o que é que nós estamos, de fato, valorizando, o que é que nós estamos, de fato, fazendo crescer. Então, tudo isso fica primeiramente registrado no nosso subconsciente, mas no nervo vago, né, ele se encarrega de alojar no cérebro toda a informação pertinente àquilo que nos aconteça que está no nosso subconsciente. Então, se você está andando na rua e você tomou um susto, sabe? Imagina isso. Um minutinho, por favor. Você está andando na rua, você tomou um susto. Não é nada assim de tão assintoso, você só tomou um susto. Aí você sentiu aquele frio na barriga do susto. Imediatamente, o nervo vago, ele não sai, ele não pensa. O nervo vago, ele não pensa, é ótimo, né? Mas ele simplesmente, ele é reativo. O nosso nervo vago, ele é absolutamente reativo. Ele pega essa informação e ele leva para o cérebro.
porque a informação já está armazenada no subconsciente. Só que antes dessa informação chegar no cérebro, essa informação ela passa pelo teu sistema respiratório, porque o nervo vago é um nervo longo que vai da base do seu crânio até o intestino. Então, essa informação, antes dela chegar no cérebro, ela passa pelo teu sistema respiratório, onde começa a vir a ansiedade, sabe? Quando, do nada, você já não consegue mais respirar. E ela passa também pelo cardíaco, ela passa pelo coração. Sabe quando, de repente, do nada, você tem uma aceleração cardíaca, uma aceleração de batimentos cardíacos, e por nada aquilo se reduz, retorna ao movimento natural do seu corpo? É um engrama cerebral, é um engrama de memória, ou seja, é uma informação que está alojada também no seu cardíaco, alojada também no seu sistema respiratório, além de estar alojada também no seu cérebro. Não é? E nós temos aí, então, a origem da ansiedade e do pânico. Logo de cara, a gente tem a origem da ansiedade, um trauma, né? O trauma, ele automaticamente ele está registrado no subconsciente. Se é um trauma que você sofreu há milhares de anos atrás. Agora, se você passou por uma situação traumática agora, opa, não resta dúvida. Seja lá qual for a situação traumática, o seu subconsciente ele vai absorver, ele vai guardar. Ele é um registro acástico. Aquilo que tanta gente fala do Akasha, o Akasha, o Akasha, o Akasha é o nosso subconsciente. Existe o Akasha pessoal, existe o Akasha universal, né? O Akasha universal seria Deus, a consciência. Nós somos parte da consciência, né? Então, tudo aquilo que nos acontece, tudo aquilo que acontece com você, tudo aquilo que acontece com todo mundo, aquilo que acontece no planeta, fica registrado no Akasha. E aí, automaticamente, o nosso Akasha pessoal, o que esse nervo faz, o nervo vago? Ele pega a informação e leva para o cérebro. E aí, de repente, do nada, você está lendo um livro, assistindo um filme, e você presencia uma situação muito semelhante a algo que tenha acontecido com você há 2.000 anos atrás, 10.000 anos atrás. Aquilo vem à tona, aquilo acorda, aquela personalidade múltipla, ela é acessada. No que ela é acessada, ela não dorme mais. Então, o que a neurociência, né? A neurociência, a medicina, a psiquiatria no mundo vem identificando todos os trabalhos ligados aí à saúde mental. Então, vêm sendo criados desde a década de 1990, aproximadamente da década de 1990 para cá, 1980 para cá, vêm sendo criadas terapias, e geralmente essas terapias elas acontecem de forma casual, sabe? As pessoas não estão buscando aquilo, como Stephen Porges, por exemplo, de repente, um psiquiatra americano, ele estudando a medicina antiga do tempo, por exemplo, de Paracelsus, ele foi percebendo que aqueles médicos antigos trabalhavam muito com o nervo vago e, de repente, o nervo vago deixou de ser tão importante para a medicina atual, por conta de equipamentos, uma porção de coisas que a gente não vai entrar nesse assunto aqui, também não tenho nem, não sou nem abalizado para falar sobre isso, porque eu não sou médico, eu sou só um terapeuta, e trabalho com terapia espiritual. Bom, mas aí, enfim, aquela informação, quando ela vem à tona, ela gera em você um conjunto de situações e de reações que você não se liberta mais. Você estava falando sobre as evoluções, sobre os acontecimentos da década de 80 para cá. Em 1986, uma psicóloga americana chamada Francine Shapiro, ela recebeu a notícia de estar com câncer e ela ficou desnorteada. Ela foi sentar lá no Central Park e angustiada, ela estava completamente desmotivada a existir, a viver, e ela estava absolutamente paralisada. E ela começou a ver pessoas correndo, andando de um lado para o outro, e ela não tinha força, teoricamente, para se movimentar. Não é força, não tinha vontade. Mas ela percebeu que ela, movimentando os olhos de um lado para o outro, sem movimentar a cabeça, aquela ansiedade que ela estava sentindo, aquela sensação ruim que ela estava sentindo, foi melhorando. Se ela fosse uma pessoa normal, ela iria embora para casa e dizer, estou ficando louca, deixa para lá. Mas ela não, ela era uma profissional da saúde mental. Então, ela recebeu a informação de que ela tinha pouco tempo de vida. 1986, se não me falha a memória, né?
Ela foi desencarnar em 2016, 2017, muito tempo depois, né? Mas não naquele exato momento em que a medicina dizia. O que ela fez? Ela anotou tudo o que ela sentiu e ela começou a criar, sabe, dentro de um processo científico, que é uma cientista, tudo o que ela ia sentindo, porque ela passou a utilizar aqueles conceitos com os próprios pacientes ou clientes que procuravam por ela. E aí, de repente, aí, em função dela, uma série de outras pessoas vieram, sabe? Dentro dessa sintonização que Francine Shapiro fez, como David Graham, com o Bryce Poring, né? E eu estava falando da década de 90, do nosso amigo Stephen Porges. Ele foi pegar aquilo que a medicina antiga fazia, ou seja, eles utilizavam o nervo vago como recurso para auxiliar pessoas a terem uma qualidade de vida melhor. E aí ele criou uma teoria chamada teoria polivagal, que hoje está no mundo inteiro. Então, existem muitas técnicas de reprocessamento cerebral sendo aplicadas no mundo inteiro a partir da década de 1990, sabe? Então, quando houve, por exemplo, a destruição lá, que as Torres Gêmeas foram derrubadas, muitos terapeutas daquela época, né, todos eles ligados a Francine Shapiro, iam para a rua para ajudar as pessoas que estavam traumatizadas com aquela coisa absurda, assintosa que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? Então, existem várias técnicas, como o EMDR, como o Brain Spotting, como a teoria polivagal, as experiências somáticas de Peter Levine, né? Técnica de convergência visual com manobra vagal, que foi uma sacada que, de repente, um optometrista americano teve, mas que isso vem sendo anexado a esse trabalho de reprocessamento cerebral. E eu venho estudando isso já há bastante tempo, e eu venho estudando e aplicando e praticando com os meus pacientes. Então, a gente consegue tirar pessoas de quadros de pânico com muita rapidez, sabe? Com muita rapidez. Hoje mesmo, atendendo uma pessoa no interior de São Paulo, uma pessoa uma pessoa traumatizada, passou por uma série de traumas nessa encarnação, encarnações anteriores, um atendimento que nós fizemos, ela ficou leve, ela se sentiu diferente, colocações dela estava diferente perante a tudo que ela vinha sentindo, né? É óbvio que um atendimento não resolver todos os problemas milenares dessa moça. Não, claro que não. Mas é um caminho. Então, hoje, a ciência, através do reprocessamento cerebral, consegue atuar diretamente nesses engramas cerebrais, ou seja, nesses registros que, teoricamente, eles eram inatingíveis. Então, as pessoas nasciam, viviam e morriam dentro de um quadro traumático para, de repente, solucionar isso numa encarnação posterior. Deixa eu ver. Então, esses engramas cerebrais, os engramas de memória, eles registram com requinte de detalhes todas as percepções presentes em um momento, sabe, mesmo que inconsciente, parcial ou total. Sabe, coisas que você não percebe, automaticamente o teu subconsciente está registrando. Então, vamos imaginar, eu passei por uma experiência de quase morte quando eu tinha EQM, né, que é chamado pelos espíritas. Eu tinha, acho que 16 anos, 17 anos. 16 ou 17 anos, faz tanto tempo que eu já nem lembro mais, mas é por volta disso. 16 ou 17 anos. Eu estava de bicicleta, era um garoto, e eu entrei no meio de um automóvel que entrou num cruzamento, não era preferencial dele, e eu entrei no meio dele, sabe? Imagina, um carro, nós estamos falando da década de 70, 60, 70, era um Cinca Chambord, era um carro que parecia um tanque de guerra, né? E eu afundei aquela quina, aquela calha que existia na lateral do Cinca com o rosto. Essas marcas que eu tenho aqui no rosto, por exemplo, são daquele processo cirúrgico. Eu estourei tudo isso daqui. Tive 2 traumatismos cranianos. E quando eu estava na mesa cirúrgica, eu via tudo acontecendo de cima. Eu via os médicos de cima.
Eu sabia que o médico que estava fazendo a cirurgia em mim, ele era careca aqui em cima, e não dava para ver, porque ele tinha 1,80 m, 1,90 m de altura. Eu consegui perceber depois, posteriormente, essas informações elas foram voltando com o tempo. E voltando nesse médico, eu pedi para olhar a cabeça dele, porque eu disse a ele aquilo que eu percebi, aquilo que eu vi. Ele não entendeu muito, não aceitou muito, achou que era maluquice minha, mas de repente era aquela cabeça que eu estava vendo. Ou seja, sabe, as pessoas quando vão ficando calvas numa parte da cabeça, então aquilo eu via. Agora, situações naquele momento foram registradas no meu subconsciente, como, por exemplo, ele pediu um momento que ele colocasse ele queria ouvir música. Então estava muito, sei lá, maçante. Foi um trabalho que durou muito tempo, não é? Foi uma cirurgia muito longa. Então eu lembro que teve um momento que ele pediu que colocasse música. Isso tudo estava registrado no meu subconsciente, porque eu estava anestesiado. Então, anestesiado ou não, consciente ou não, automaticamente aquilo fica registrado. Tá? Bom, eles assumem. Desculpa. Engramas cerebrais, eles assumem a postura de comandos mentais, como se fossem sugestões hipnóticas. Quando uma pessoa é hipnotizada, é colocado nessa pessoa um signo sinal. Ou seja, é uma sugestão hipnótica que, dependendo do nível de consciência que aquela pessoa esteja, aquela informação ela vai ficar registrada. Né? Então, vamos imaginar que você está andando pela rua, caminhando pela rua, e, de repente, você sofre um acidente. De repente, um carro sobe na calçada e você é atropelado sobre a calçada. Naquele momento, você já está inconsciente. Então, todas as pessoas que pararem ao seu redor e falar, nossa, coitado, poxa vida, tão menino, caramba, tem uma cara tão boa, gente boa, poxa, não merecia isso. Esse monte de baboseira que as pessoas geralmente falam no momento de acidente fica registrado no subconsciente. E do nada, aquela informação ela é sugada pelo cérebro através desse engrama cerebral, através desse nervo vago, né? E, de repente, do nada, uma deficiência que você não tinha até o acidente, você passa a ter. Uma dificuldade que você, de repente, não tinha, a partir daquele momento, você passa a ter. O que mais? Então, são padrões de pensamento, padrões de comportamento que vão modificar a sua forma de existir, sabe? Então, de repente, é nesse momento que essas personalidades múltiplas acordam, e quando você se dá conta, você já não está mais soberano no controle do seu corpo. Você está, muitas vezes, já sem se tocar, sem se dar conta, você está dividindo a responsabilidade da sua existência com uma personalidade múltipla, ou seja, alguém que você foi um dia. Então, sabe quando você passa a ter atitudes ou comportamentos estranhos? São engramas. Do nada, de repente, você passa a ter comportamentos estranhos. É um engrama cerebral que trouxe alguma informação do seu subconsciente e você começa a misturar as informações do agora com as informações de um tempo de 100, 200, 300, 1000 anos atrás. Então, a solução para esse caso, a solução para quadros de engramas de memória, para engramas cerebrais, ou seja, para trabalhar esses processos que atuam como comandos mentais, controles hipnóticos, a solução para isso é a terapia integrativa, né? Então, existem muitas técnicas integrativas que vão ajudar muito, mas não vão resolver. Como, por exemplo, o Reiki, né? É uma terapia que deveria ser ensinada nas escolas, porque é de extrema importância. O magnetismo, que vem sendo estudado há 200 anos pelo espiritismo, em um tempo muito anterior a isso também, pelos médicos mais antigos,
Então, a transmutação magnética que a gente produz no corpo de uma outra pessoa através da nossa intenção, através de um processo de senso-percepção, através de determinados processos, por exemplo, que nós temos a capacidade de utilizar, nós vamos gerando uma transubstanciação no plano mental das outras pessoas, através de técnicas, como técnica anti-magia, que, aliás, é um curso que eu vou começar, o grupo já está praticamente formado. É um curso que começa nesta quarta-feira, curso que vai ter a duração de 5 quartas-feiras, né? E também reprocessamento cerebral, que é esse conjunto de técnicas que eu venho juntando aí já há bastante tempo, sabe? Um tempo bem anterior até a vinda aí daquele período negro, período pesado da vida humana, que foi 2019, 2020, 2021. Então, na época de 2017, 2018, eu comecei a ter acesso a esse tipo de informações, eu comecei a buscar tudo que vinha, e as informações que existem são muito poucas, na verdade. Então, é isso. Eu quis trazer a vocês uma informação para que vocês, pelo menos, compreendam, né? Para que, pelo menos, vocês busquem a compreensão do porquê que, muitas vezes, as coisas não dão certo na sua vida. Vou começar fazendo a investigação aqui pelo... Investigação não, começar vendo pelo Instagram, porque eu tenho 3 pessoas perguntando. A Cristiane, eu quero deixar registrado aqui que a sua meditação guiada, obsessão e auto-obsessão me ajudou imensamente. Que legal, Cristiane, que legal. Para quem não sabe, para quem está chegando agora no meu canal, para quem não sabe nada sobre mim, inclusive, eu sou terapeuta holístico, terapeuta integrativo há 25 anos, um pouquinho mais de 25 anos, e eu venho criando métodos para procurar auxiliar pessoas no mundo inteiro, gratuitamente, né? Nós atendemos a população tanto do país quanto a população que mora fora do país, mas que conheça essa nossa língua portuguesa, né? Então, nós atendemos todas as segundas-feiras gratuitamente com trabalhos espirituais essas pessoas. E, independente deste trabalho, eu tenho também no meu canal no YouTube, para quem está no YouTube é fácil, basta entrar nas minhas playlists e ver lá. Eu tenho 12 meditações. Nós trabalhamos numa sintonização de 12 fragmentos energéticos para auxiliar as pessoas a terem uma qualidade de vida melhor, né? Então, tem a meditação número 1, que é para pânico e depressão, a meditação número 2, que é para ansiedade, e assim vai. Meditação número 5, para remoção de implantes, remoção de chips, remoção de postulados, né? Meditação número 7, para quem está querendo, criar uma amplitude na sua percepção extrasensorial. A meditação número 9, para quem precisa dormir e não consegue, para quem recebe ataques enquanto dorme, né? Para quem recebe ataques nesse momento de sono, onde os quadros obsessivos, muitas vezes, eles se tornam assintosos. A Márcia Rosane, ela está perguntando, TDAH, acho que é TDAH, bom, mas também não importa, pode ser de vida passada? Eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque não vai dar muito certo, porque a medicina hoje, ela rotula tudo aquilo que ela não consegue entender, não é? Então, muitas vezes, hoje, um jovem, criança, você vê criança sendo simplesmente medicada e você vê uma vida perdida. Pessoas sendo medicadas com medicamentos pesados, medicamentos fortes, porque a medicina não tem como solucionar aquilo, não tem como dar uma solução para os pais, então medica, né? Medica, e vai criando nomes. Então, é o máximo que eu consigo falar nesse momento sobre isso, Márcia. Bem, não vou entrar, mas com certeza absoluta está atrelado à vida passada, sim. Porque tudo o que acontece no nosso corpo físico é somatizado de personalidades
que nós estamos vivendo e revivendo nesse planeta há milhares de anos. Então, tudo é originário do espírito. A Djane Porto pergunta: por que o corpo levita? Eu não sei exatamente o que você quer perguntar, Djane. Talvez, se você conseguir formular essa mesma pergunta de uma forma diferente, talvez eu consiga responder, tá bem? É isso. Não há isso de um corpo levitar. O corpo não tem como levitar. Existe uma lei nesse planeta que impossibilita qualquer corpo pesado levitar. O que acontece conosco é que nós saímos do corpo e temos a impressão de que estamos levitando. Mas eu também não sei qual é a sua pergunta, tá bem? Então, se você puder reformular. A Deusi, Deusai, é assim que está escrito aqui. Como faço para participar do curso Antimagia? Ainda dá tempo. Se você fizer a sua inscrição até amanhã, ainda dá tempo. Se não fizer até amanhã, já não dá mais, porque na quarta-feira a gente já inicia um trabalho. Até amanhã, porque existe uma apostila com 20 páginas que as pessoas já leram, provavelmente estejam relendo, e se você entrar amanhã ou hoje, né, que é possível, basta você me mandar uma mensagem pelo WhatsApp que eu te mando toda a programação. Mas até amanhã dá tempo de você entrar. Bem, deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui agora. No YouTube. Obrigado a todos pela participação. Alexandre Martins, bem-vindo. Magda Paduan, todos bem-vindos, todos. Não vou ficar citando o nome de todos vocês, porque todos são muito bem-vindos. Paulo Martins, boa noite a todos. Aqui eu tenho uma colocação de uma pessoinha que eu atendi, né? Boa noite, sou a Jaciara, estou me sentindo muito bem, sem fraqueza, gratidão. Ela passou por um atendimento só, apenas um atendimento, e já sentiu uma modificação substancial, porque com terapia antimagia, você projeta uma alteração na pessoa que está passando pela terapia já no primeiro momento. Nos primeiros 30 segundos, a pessoa já sente uma diferença louca. Não é que está se solucionando, não é curandeirismo, né? É que nós alteramos a frequência vibracional dos corpos sutis e aí automaticamente as pessoas ficam bem. Não há como não ser assim. Mas obrigado pela sua colocação, Jaciara. Muito obrigado. Luiz, Cristina, boa noite. Meu filho, com 3 anos, começou a ler coisa incrível. E ninguém ensinou. Mas é isso aí, isso é muito interessante, não é? Eu, quando era muito pequenininho, eu tenho lembranças minhas de 2 anos de idade, falando coisas que há 66 anos atrás, por exemplo, ninguém falava, né? Ninguém dizia. Mas é que eu já estava trazendo mesmo, isso também através de engramas cerebrais, são informações no subconsciente que o cérebro ele vai trazendo à tona na medida em que o nosso espírito vai procurando delinear o nosso caminho. A Mônica Pereira. Vou colocar para vocês aqui. Eu não sou a mesma desde o suicídio do meu filho, em 2022. Tenho insônia e não acho mais graça em nada. Bom, Mônica, o trabalho que nós realizamos, tanto presencial ou online, de forma individual, ou o trabalho que nós realizamos pelos atendimentos à distância nas segundas-feiras e também as meditações, elas vão atuar especificamente nisso. Mas é importante que você entenda, Mônica, que não existe milagre. O plano espiritual vai te auxiliar, vai tirar essa carga pesada que está sobre o seu corpo eletromagnético. Mas você vai precisar compreender que no universo não existe absolutamente nenhum acaso, sabe? Não cai uma folha de uma árvore sem que o Criador tenha controle absoluto sobre aquilo. Quando a gente fala Criador, de repente pode pensar em Deus, seja lá o nome que a gente queira dar, não é?
porque existe uma consciência que suplanta a todas as formas de consciência desse planeta. Então, para o seu filho ter ido em 2022, é porque era chegado o momento dele. De uma forma ou de outra, era isso, que era chegado esse momento. Existem formas, por exemplo, de você, de repente, até conseguir acessar a frequência do seu filho. Só que esse é um trabalho, Mônica, que eu só faço presencial, não faço esse trabalho online, tá bem? Então, o suicídio dele, por exemplo, estava registrado já no subconsciente do seu filho. Então, o fato dele ter morrido da forma como morreu, é óbvio que é absurdamente grotesco para quem fica, né? É insuportável. Eu me coloco no seu lugar e, muito provavelmente, eu estaria passando por uma situação semelhante. Agora, eu procuraria compreender o plano mental desse menino, porque ele, de repente, ele pode estar atrelado àquele momento até hoje. Então, vai buscar ajuda, seja lá onde for, mas vai buscar ajuda tanto para você quanto para ele, mas procura compreender que, de repente, foi o que ele conseguiu fazer naquele momento. E, de repente, Deus tem um outro caminho para ele também, o Criador, né? Silvestre, boa noite. Paulo Martins, qual a relação entre o Alzheimer e os engramas de memória? Olha, o Alzheimer, até onde eu sei, ele é um problema neurológico, né? É uma deficiência física, uma disfunção física. Então, a ligação entre os engramas cerebrais e o Alzheimer, aí você vai encontrar informações sobre isso, Paulo. Você vai encontrar informações sobre isso através da medicina, através da neurologia, basicamente, tá? Eu não posso me aventurar a falar nada, porque eu não entendo nada disso, né? A Rita, eu sinto essa aceleração no coração de madrugada. É muito ruim. Olha só, vou colocar para vocês verem, a Rita de Cássia. Ela diz, eu sinto essa aceleração no coração de madrugada, é muito ruim. Eu sei que isso é ruim, Rita, porque eu me tornei terapeuta, porque há 30 anos atrás eu entrei em pânico, então a noite era uma coisa tenebrosa para mim, não havia uma noite que não fosse de fato tenebrosa, né? E você precisa, de fato, buscar algum trabalho terapêutico que possa te auxiliar nesse sentido. Porque enquanto não houver uma inversão de polaridade dentro de você, isso vai continuar acontecendo e é só um engrama cerebral. É uma informação que está aí. Se você participar do nosso trabalho das segundas-feiras, por exemplo, você vai receber auxílio. Se você procurar fazer as minhas meditações, especialmente a meditação número 9, toda noite, na hora de dormir, antes de dormir, você vai passar a ter também uma qualidade de sono melhor. Bom, boa noite a todos que estão me desejando boa noite. A Luísa, então o que entendi, existe... Vou colocar a pergunta da Luísa para vocês, tá bem? Então, o que entendi, existe diferença entre engrama e memória. Engrama é um registro cerebral, né? É uma ligação entre o nosso cérebro e o nosso subconsciente. A memória são as informações registradas. O engrama é como se fosse a pasta, né? Em cada pasta constam informações. Então, quando uma pessoa passa por um trabalho de reprocessamento cerebral, aquilo que aconteceu traumatizante nessa vida ou em outras vidas que ela, de repente, nem imagine, o problema não vai ser alterado, não vai ser feita uma resignificação. O que vai acontecer é que o peso daquela situação traumática é removida e a pessoa passa a existir hoje de uma forma muito diferente. Eu tenho um workshop gravado 3 anos atrás, aproximadamente, sobre reprocessamento cerebral. Para vocês que estão aqui no YouTube, basta descer aí um pouquinho, vocês vão achar esse workshop que eu fiz, foi presencial ainda na Casa da Luz, explicando para as pessoas como funciona o reprocessamento cerebral, e ali eu lembro que eu peguei uma pessoa que estava na plateia, que estava lá assistindo aquele workshop,
que se submeteu à terapia de reprocessamento cerebral. E no próprio vídeo, você vê a pessoa, você vê as informações que eu passo, né? Muito mais detalhadamente, são praticamente mais de 2 horas de workshop, e principalmente a pessoa sentando, dizendo o que sentia, o que ela estava vivenciando, e depois dela passar pelo processo de reprocessamento cerebral. Bom, o Antônio Luiz Neto. A pergunta dele aqui, a colocação dele. Então, esses engramas estão relacionados com sensações que sentimos de que algo que estamos vivenciando em um certo momento já aconteceu antes? Sim. Daí falamos, isso já aconteceu comigo uma outra vez. Acontece com todo mundo, sabe? O déjà vu, por exemplo, ele também é algo relacionado a isso. É uma informação que está registrada no subconsciente, que esse engrama de memória traz do subconsciente para a mente consciente, e aquilo começa a fazer parte da sua vida. Então, você passa a ter certeza que já viveu no Egito, você passa a ter certeza que já foi um indígena, você passa a ter certeza que já viveu na Idade Média, coisas assim, não é? Bom, Senéia, sou eu que agradeço. O Antônio Luiz Neto, quando estamos tentando mudar, vou colocar aqui a colocação do Antônio, tá bem? Quando estamos tentando mudar nossa conduta por conta de vícios ou outras situações negativas, essa dificuldade de mudar nossa conduta seria por conta desses engramas cerebrais? Sim, sim. Porque, na verdade, tudo aquilo que acontece com você fica registrado no subconsciente. Nada passa desapercebido. Nada. Absolutamente nada. Tá? Então, quando uma pessoa se envolve com droga, seja ela qual for, cigarro, bebida alcoólica ou qualquer tipo de droga, o subconsciente registra aqueles momentos que aquela pessoa vivenciou aquilo. E agora, quando essa pessoa ela decide fazer um trabalho para se desvencilhar daquele vício, muitas vezes ela não consegue. Por muitos anos, eu fiquei trabalhando pessoas com a terapia antimagia e com hipnose, com a finalidade de fazer uma reprogramação mental. Não funcionava. Não funcionava porque eu não conseguia atingir a informação guardada no subconsciente, que agora, com o advento da Francine Shapiro, David Graham, e uma série de outras pessoas, né? Mary Bowen, enfim, pessoas que eu acabei citando aqui agora e acabo já não me lembrando o nome, em função do trabalho orquestrado, orientado por essas pessoas, a gente consegue perceber ligações, ou seja, ligaduras entre o nosso cérebro e o nosso subconsciente. Ali você traz o problema. No que você traz o problema, você utiliza uma série de ferramentas ligadas ao reprocessamento cerebral e, de repente, depois que a pessoa sai do consultório, ela sai com os mesmos problemas, só que é como se nada daquilo que ela vivesse anteriormente estaria vivendo hoje. Magali, boa noite. Adriana Nunes. Desde que passei a ter um relacionamento com uma pessoa que, nesse meio tempo, perdeu uma perna em um acidente, um ano depois, perdeu o filho. Deixa eu ler de novo a sua pergunta, a sua colocação. É da Adriana. Desde que passei a ter um relacionamento com uma pessoa que, nesse meio tempo, perdeu uma perna em um acidente, um ano depois, perdeu o filho. Olha, eu acho que eu não sei te dizer nada sobre isso. Aliás, eu vou, com certeza absoluta, eu entendo isso como sendo um acaso, ou seja, coisas que precisam acontecer na sequência. Né? A perda do filho certamente não tem nenhuma ligação com a perda da perna, pelo menos eu penso assim. Mas, de repente, se eu estivesse envolvido na situação, eu poderia ter uma outra visão. É que uma visão superficial assim, o que eu consigo compreender nesse momento, é assim, Adriana.
Minha vida parou. Vou colocar de novo uma colocação da Adriana. É muito, muito chato a gente ter esse tipo de angústia, não é? E não conseguir solucionar. Mas vamos lá. Minha vida parou desde que tive um relacionamento com um rapaz que, nesse meio tempo, perdeu a perna, depois perdeu o filho. Isso pode ter influência sobre a minha vida? Ah, tá. Agora ela complementou a pergunta. Não, Adriana, isso vai influenciar tudo aquilo que acontece no exterior, vai influenciar o interior, se eu permitir, né? Agora, quando você está se relacionando com uma pessoa, como é esse relacionamento sentimental, é impossível você não ser influenciada pelo que aconteceu a esse rapaz. É impossível, não há como. Não há como. Você vai ser influenciada. E justamente, de repente, você está entrando na vida dele até para dar um up na vida dele, para que a vida dele possa ter um novo sentido a partir dali, não é? A Simone, de Manaus, que legal. Faz um ano que estou tendo vários gatilhos, deve ser gatilhos de pânico, medo, de olhar para o céu, e me sinto presa. Vou colocar aqui a mensagem para vocês acompanharem. Sabe, cada vez que você lê uma mensagem como essa, todos nós podemos fazer alguma coisa, não só pela Simone, mas por todas as pessoas que estão colocando seus dramas, como a Adriana. Cada vez que você vivencia uma situação como essa, o mínimo que você precisa fazer é criar uma conexão de oração entre você, não você e a pessoa, porque eu não tenho capacidade para auxiliar a Simone, mas eu tenho capacidade para interagir com o universo, para interagir com mentes curadoras no nível de consciência de quinta, sexta, sétima dimensão de consciência e projetar no coração dessa pessoa algum tipo de alento, que é basicamente o que a gente faz aqui numa live como essa, né? Então, Simone, você precisa buscar ajuda. Existem terapias que podem te auxiliar a viver melhor isso, né? Há terapias que eu realizo online, e essa, por exemplo, isso que você me coloca, é possível que a gente consiga trabalhar, né? É possível que a gente consiga trabalhar mesmo online. Teoricamente, as pessoas me perguntam, poxa vida, mas então o trabalho online não funciona? É claro que funciona. A emissão de uma frequência vibracional por parte do terapeuta humano, do terapeuta encarnado, é exatamente a mesma para um trabalho presencial ou para um trabalho online. A recepção, a receptividade do trabalho energético é que difere de uma pessoa para outra. Há pessoas, por exemplo, as pessoas que eu atendi, duas das pessoas que eu atendi hoje, por exemplo, são pessoas extremamente receptivas, são pessoas extremamente abertas para receber qualquer tipo de auxílio no plano espiritual, mas nem sempre é assim. Há pessoas que são muito fechadas, muito medo, muito receio, tem muitas limitações para, de repente, conseguirem aceitar determinadas informações, né? Norberto, o ranger de dentes noturno está atrelado a traumas desta ou de outras vidas? Está sim, Norberto. Isso é o bruxismo, né? O bruxismo é ódio, é raiva reprimida, é medo, é uma porção de coisas juntas, né? E isso está atrelado a um engrama de memória, ou seja, está atrelado a informações que estavam registradas primeiramente no subconsciente e depois foram absorvidas pelo cérebro, aí automaticamente a personalidade múltipla acorda e aí não tem jeito de escapar, a não ser fazendo um tratamento. Bom, eu acho que aqui no YouTube terminou. Deixa eu ver a última colocação que fizeram no Instagram. Amor a Isa, Amor a Isana. Só com exercícios de meditação conseguimos acessar o subconsciente e os engramas? Dependendo de você, sim. Né? Imagina só Jesus precisando de um terapeuta para resolver um problema. Imaginem avatares nesse nosso plano
precisando de terapeutas para solucionar problemas. Eles acessam no plano espiritual a solução e a solução vem, né? Então, é possível? É claro que é possível. Só vai depender única e exclusivamente do nível de consciência que essa pessoa tenha. Paulo, deixa eu ver aqui. Suas informações libertam e eu passo a circular melhor no meu universo. Que legal, Paulo. Fico feliz por isso. Pessoal, muito obrigado a todos pela participação. Vou encerrando aqui desde já. Eu gostaria que vocês compartilhassem a live com alguém que vocês entendam que seja importante, que vocês deem aí os likes devidos que o robozinho do Instagram, do YouTube, valorizam para poder pegar essa informação e levar para mais pessoas, tá bem? Se inscrevam no meu canal do Instagram, do YouTube, caso não estejam, e eu estou à disposição. Qualquer mensagem que eventualmente vocês colocarem nos comentários abaixo do vídeo, eu vou responder. Se não hoje, amanhã, com certeza. Tá bom? Uma boa noite a todos vocês. Muito obrigado pela participação. Vou desligar primeiro o YouTube. Obrigado, pessoal.